Boas tardes, boas noites. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o pensamento, começamos com a leitura de um trecho de Joana de Ângeles, a partir do texto que incluiremos gradativamente outras informações trazidas pelos espíritos acerca da origem, importância e significado do que é o pensamento. Eu vou ler, repetindo aqui, só para a gente contextualizar, 2 parágrafos imediatamente anteriores, lidos na semana passada, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. Retomamos assim: o pensamento é uma força dinâmica natural que sempre está em ação, desde que a criatura humana não pode viver sem o omitir. Então, viver é pensar, ninguém consegue ficar sem pensar. Muitas vezes até gostaríamos de não pensar, mas não tem jeito, isso é inerente ao espírito. E ela continua: toda vez, quando sentires inusitada emoção de empatia que te envolva, de alegria espontânea sem motivo aparente, de conjecturas otimistas, de planos edificantes, estás sob a ação de pensamentos bons e saudáveis. Procedem de mentes afetuosas que te envolvem em simpatia e afabilidade, ou dos teus guias espirituais. Como ninguém, agora comentário, né? Como ninguém fica sem pensar, nenhum espírito fica sem pensar, além dos pensamentos que geramos, que emitimos, que criamos, e recebemos também pensamentos dos outros espíritos que estão à nossa volta. E não é só à nossa volta, estão no universo. Esses pensamentos que recebemos, eles têm um efeito, não gostamos da palavra positivo ou negativo, né? Estimulantes ou desestimulantes, agradáveis ou desagradáveis, em função da nossa própria natureza. Então, em função da minha natureza, é que eu vou me sentir mais ou menos satisfeito com o pensamento que eu recebo. Se eu sou um espírito do mal, os pensamentos que me serão afins serão pensamentos ruins. Então eu vou me sentir bem em pensamentos ruins. É uma questão da tal da afinidade. Continuando. Aproveita-os quando nós recebemos pensamentos salutares, né, que nos deixam animados, né? Aproveita-os, concentra-te e fixa-os, a fim de que te vitalizem e permaneçam como carga de nutrição para outros momentos menos venturosos. Tá? São aqueles pensamentos que nossa memória é seletiva, ela seleciona o que nos agrada. Então, captamos esses pensamentos que muitas vezes não têm a sua finalidade naquele momento. É uma preparação para uma passagem mais dificultosa, né? No sentido oposto, quando te sentires confundido, em perturbação mental ou desconforto emocional, em contraste, sob descargas negativas que deves diluir, recorrendo à prece, às leituras agradáveis, a fim de renovares as paisagens mentais. Assim como recebemos pensamentos que nos erguem, recebemos pensamentos que nos abafam. E como nós vamos reagir a esses pensamentos que nos abafam? Através da prece. E só a prece não basta, porque a prece é um pedido, né? Ou um agradecimento, ou um louvor. Mas temos que envolver esses pensamentos constantes que fazem parte da nossa mente de uma pauta diferente. Por isso que ela fala das leituras agradáveis. É importante a leitura, a ação, quando nós trabalhamos
Trabalho ordinário, trabalho do dia a dia. Quando nos concentramos nas nossas obrigações, essas obrigações funcionam como preces, porque estamos emitindo pensamentos que estão relacionados à minha vida e, portanto, a minha programação é uma prece. E com isso eu me desvinculo desses pensamentos difíceis, deletérios, de desânimo, de raiva, inveja, enfim. De igual maneira, são emissões estas, porém, morbíficas de desafetos físicos ou espirituais, que são inamistosos em relação a ti e comprazem-se com as tuas aflições. Ora por eles, tem paciência, renova-te e não guardes qualquer tipo de ressentimento. O Evangelho alude que a fé remove montanhas, o que decodificado pode significar a força do pensamento, que é saudável exteriorização do desejo mental fixado num objetivo. É incrível que nós vemos tudo isso a semana passada e parece que é leitura inédita, né? Porque para cada passo que damos num dia, a leitura, apesar de ser igual, tem interpretação diferente. Continua Joana de Ângeles. Crimes hediondos são arquitetados na mente em desalinho e pervertida dos enfermos sociopatas. Ideais de santificação e progresso da humanidade têm a sua gênese e o seu início na elaboração mental de quem opta por amar e servir. Foi exatamente aqui que paramos na semana anterior. Então, a fonte é o Espírito. Nós geramos pensamentos em favor da nossa evolução ou em favor da manutenção da posição que estamos. Nós somos a fonte. É claro que recebemos pensamentos externos daqueles que convivem conosco ou conviveram conosco, convivem espiritualmente conosco ainda, né? E esses pensamentos nos ajudam numa trilha ou na outra. Ninguém estaciona por um princípio básico. O grande pensamento é de Deus. O grande pensamento é de Deus para que todos nós caminhemos no seu sentido. Então, apesar desses conflitos, dessas disputas, dessas lutas que estabelecemos mentais, temos no pano de fundo o pensamento do próprio Deus nos imantando e nos levando até Ele. Por isso a certeza da vitória final do bem, da paz, da evolução final. É a certeza, porque o pensamento de Deus se sobrepõe a tudo. Como ele começa a frase agora. O universo é obra do pensamento do Criador, que em todos os seres humanos dotou da mesma energia neutra inicialmente, a fim de que o livre-arbítrio de cada qual direcione o conforto ou conforme o seu nível moral, beneficiando-se enquanto ajuda ou compromete-se e fica encarcerado no mal. Então vamos lá de novo? Tudo que existe é criação mental de Deus. Não é que Deus pensou, Deus pensa. Ele pensa o tempo todo. Ele mantém o universo. Não é que ele criou o universo e foi dormir. Ele criou e mantém o universo. As coisas acontecem sob a vontade dele. Vontade não imposta, a vontade que nós aceitamos ou não em função da liberdade que ele também nos deu. Então, todas as coisas, computador, mesa, prédio, árvore, isso são criações mentais de Deus. Esse suporte para que nós, filhos de Deus, caminhemos nesse cenário e aprendamos, através das leis que mantêm isso aqui, como é o amor de Deus.
Toda essa criação mental é muito comum, a gente sempre repete, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aonde é que nós somos semelhantes a Deus? Nos braços, nas pernas, no corpo? Bobagem. Não. Nós somos semelhantes a Deus na capacidade de pensar. Somos filhos de Deus porque pensamos. Deus pensa e ele pensa na amplitude do universo, e nós, como filhos de Deus, também pensamos num ambiente mais limitado, numa possibilidade menor, em função do meu próprio desenvolvimento, que, na medida que vou absorvendo e entendendo a criação de Deus, esse campo de ação vai aumentando. Primeiro sobre nós mesmos e o nosso corpo, depois sobre aquelas pessoas que nos envolvem, depois sobre a sociedade e assim sucessivamente. Porque todos nós estamos interligados e nos conhecemos, nos comunicamos, percebemos a existência um do outro através dos próprios pensamentos. O pensamento é a linguagem do espírito. O pensamento ele é palavra enquanto estamos encarnados nessa limitação, mas a palavra escrita são veículos ainda rudimentares para expressar o próprio pensamento. O fato do espírito existir significa que ele pensa. Ele pensa o quê? O que ele é. E ele mostra para o mundo, para o universo, aquilo que ele é, independente dele querer. São pensamentos inconscientes. Ele vai dizendo quem ele é. E, portanto, se ele quer emitir pensamentos melhores, ele tem que se modificar. Modificar-se internamente, porque automaticamente passará a pensar coisas boas e se identificará com novas descobertas. Descobertas essa, para ele, mais que para Deus, é a própria criação. Vamos continuando. Eu vou ler de novo esse parágrafo, porque é muito sintético. O universo é obra do pensamento do Criador, que a todos os seres humanos dotou da mesma energia neutra inicialmente, a fim de que o livre-arbítrio de cada qual direcione-o conforme o seu nível moral, beneficiando-se enquanto ajuda ou compromete-se e fica encarcerado no mal. Perfeito. Perfeito. Os pensamentos que emitimos dizem quem somos, e se queremos mudar, temos que mudar intimamente, que automaticamente os pensamentos exteriorizados se modificam. Tudo que temos nesse mundo encarnado tem muito da aparência. Por isso que o que se busca, Deus nos julga pela intenção, porque a intenção ela é a fonte do pensamento, não é a exteriorização, a consequência, a apresentação, o verniz. O verniz é consequência. Nem sempre, aliás, a grande maioria das vezes, né? O que nós apresentamos é o que nós somos. Porque eu estou apresentando. Eu penso uma coisa, mas eu me apresento de outra. Por uma série de motivos. Com o passar do tempo, nós vamos aprendendo que esse disfarce ele é inútil. Porque para as pessoas encarnadas, elas enxergam o que eu quero mostrar através da visão, da audição. Mas para os espíritos, eu não consigo esconder nada, mesmo encarnado. Mesmo encarnado, nós somos um livro aberto. E quanto melhor o leitor desse livro, mais ele conhece o conteúdo. Espíritos mais difíceis ficam na leitura rasa do que somos. Porém, velhos conhecidos, eles sabem os nossos motivos de ações. Já os espíritos orientadores, eles conhecem muito mais profundamente as nossas páginas. Por isso que eles nos guiam, independente do que queiramos nesse instante.
Eles nos conduzem em função do que precisamos. Continua Joana de Ângeles. Pensa e reflexiona na ideia mental perversa ou vã e a futilidade, como a ausência de sentido existencial, se te aninharam no imo, levando-te ao desencanto, ao tédio ou às aflições sem nome. Então, o que ela está falando aqui? Analisa os próprios pensamentos, qual é esse fundo para perceber que o problema é a fonte. Vamos lá de novo. Pensa e reflexiona na ideia mental perversa ou vã e a futilidade, como a ausência de sentido existencial se te aninharam no íntimo, no imo, levando-te ao desencanto, ao tédio ou a aflições sem nome. Todo esse conjunto de sentimentos que colhemos dessa forma de pensamento rasa é porque no íntimo temos alguma coisa que está desalinhada com o sentido existencial. O que é o sentido existencial? Por que existimos, da onde viemos, para onde vamos, o que é que estamos fazendo aqui, qual é a nossa tarefa, a nossa missão, a nossa programação. Quando pensamos nesse finalzinho, valorizamos as oportunidades e, portanto, o tempo, e esses pensamentos de desencanto, tédio e aflições, eles tendem a desaparecer, porque são meras perturbações, doenças mentais que podem se aprofundar ou passar rapidamente. Tudo vai em função da nossa reação a essas ideias. Pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Olha que interessante, né? Pensamento bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Por quê? Nós temos naturalmente uma pauta mental que nós pensamos, são caminhos que os nossos neurônios nesse cérebro mesmo estão condicionados a percorrer, e pensar diferente dá trabalho, gera esforço, exige energia. Um exemplo clássico é quando eu vou estudar. O quê? Sei lá, qualquer coisa. Vamos pegar matemática, que é o mais árido. Puxa, eu não quero saber nada disso, eu quero estudar outras coisas. Matemática até me dá dor de cabeça. Por quê? Porque eu estou me esforçando para que meu cérebro use caminhos diferentes, neurônios diferentes para atingir outros objetivos. Porém, na medida que eu vou percorrendo esse caminho, uma vez, duas vezes, três vezes, esse novo caminho possível, ele vai se tornar um hábito. E chega uma hora que esse hábito é tão intenso que é espontâneo. Quando esse hábito ele é deletério, nós chamamos esse hábito de vício. Então, o que Emmanuel nos traz em outras passagens? Nós, historicamente, trazemos uma série de vícios mentais, de vestimenta, de fala, de objetivos. São vícios, porque usamos sempre a mesma trilha de raciocínio. Mudar isso gera esforço, dá trabalho, cansa, porém, esse esforço em mudar os vícios é o que nos levará a outras formas de pensar. Por isso a dificuldade de um adicto, né, de um viciado em drogas, em bebida, é difícil mesmo, porque quase que resvala o limite da própria razão pessoal. Ele está convencido que ele tem que parar, porém aquele caminho é muito intenso, então ele precisa de uma ajuda externa, que não necessariamente é só através da família, etc. É principalmente de Deus. A grande, eu diria, não, praticamente todos os que saíram do vício não foram por ajuda só dos familiares, porque ele deixa de usar droga por causa do filho.
deixa de usar droga por causa da mulher. O dia que a mulher vai embora, ele volta a usar droga. O dia que o filho cresce e vai embora, ele volta a usar droga. Agora, quando ele deixa de usar droga porque ele está vinculado a Deus, isso é definitivo. Porque é o limite maior. Aí altera qualquer estrutura. Porque Deus não falha, né? Tem a ligação dele com o Pai faz com que ele estabeleça um novo hábito, né? Uma nova forma de pensar. Vamos fechar o nosso texto aqui para na semana que vem optarmos por outro. Então, pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Jesus asseverou com veemência: tudo quanto pedirdes ao Pai orando, ele vos concederá. Foi o exemplo que eu acabei de falar daqueles que têm problemas com vícios. Nós temos também. Falar mal é um vício, né? Desejar as coisas dos outros de forma imediata, que é a inveja, é vício. Nós temos, né, não deixar que o outro apareça mais para que a gente se sinta apagado, isso é um vício. Nós temos um leque enorme de vícios que só serão corrigidos com o esforço próprio. Certamente, se solicitares com um pensamento em prece bênçãos, jamais deixará de as receber. A energia mental canalizada pela prece alcança os centros de captação universal e produz-se a ligação vigorosa entre o orante e o supremo ouvinte. Então, do texto todo, o que a gente percebe? Que Joana de Ângeles ela vai pelas bordas. Primeiro ela vai falando dos nossos pensamentos, daqueles que emitimos e recebemos dos outros, aqueles que alimentamos, aqueles que desenvolvemos, até chegar ao final que o pensamento supremo é a prece. É a ligação com Deus, já que Deus pensa e você pensa. Pronto, é o canal garantido que estamos sempre em contato com o Pai. E o conteúdo para que eu me dirija ao Pai são justamente aqueles através da prece. Mas não só de pedir e agradecer, é muitas vezes de nos rendermos à figura de Deus, expondo as nossas limitações, porque Ele vai entender, porque como João coloca, Deus é dos vivos e não dos mortos. Até a próxima oportunidade. Olá, amigos! Vamos dar continuidade ao estudo e reflexão sobre a mediunidade, pedindo a Deus, rogando a esse Pai amoroso, que possamos abrir os corações e as mentes para o aprendizado, o entendimento e fazer bom uso dessa potência que temos enquanto encarnados, que é a mediunidade. Nós estamos na segunda parte do livro dos médiuns, no capítulo 14, os médiuns, e havíamos visto os médiuns curadores no último encontro, que é o item 7. Vamos para o último item deste capítulo, que é o item 8, médiuns pneumatógrafos. Olha esse nome, olha quantas variedades que temos dessas potencialidades aí que Kardec nos apresenta. Então, 177, Kardec nos diz: essa designação corresponde aos médiuns que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é dado a todos os médiuns escreventes. Essa faculdade é, por enquanto, muito rara. Provavelmente se desenvolve pelo exercício, mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita à comprovação evidente da intervenção de uma potência oculta nas manifestações. Só a experiência pode revelar se a gente a possui. Pode-se, pois, experimentar como se pode interrogar um espírito protetor através de outras formas de comunicação.
Segundo a maior ou menor potência do médium, obtém-se apenas traços, sinais, letras, palavras, frases ou até mesmo páginas inteiras. Basta geralmente se colocar uma folha de papel dobrado em algum lugar ou em lugar designado pelo espírito, durante 10 minutos, um quarto de hora ou um pouco mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. Eis porque podemos considerar impossível obtê-la em reuniões pouco sérias ou de pessoas que não estejam animadas de sentimentos de simpatia e benevolência. Aqui até Kardec nos remete a verificarmos a teoria da escrita direta neste mesmo livro, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, número 127 e seguintes, e o capítulo 12, que fala sobre a pneumatografia ou escrita direta e pneumatofonia. Então, até essa palavra, pneumatografia, do grego pneuma, significa ar, sopro, espírito, E grafim, que é escrita, traço, gravura. Então, nesse caso, é um fenômeno espírita que consiste na escrita efetuada diretamente pelo espírito, sem o concurso das mãos do médium, sem o uso do lápis ou caneta, sendo suficiente só o papel em branco, como diz Kardec aqui. Então, vemos que a substância utilizada para grafar os caracteres, as letras, é elaborado pela vontade do espírito, que manipula com elementos retirados do fluido cósmico universal. No capítulo 12, há um trechinho em que Kardec diz assim, abre aspas, assim, tanto pode produzir a grafite do lápis vermelho, a tinta de impressão tipográfica ou a tinta comum de escrever, como a do lápis preto, e até mesmo caracteres tipográficos suficientemente duros para deixar no papel o rebaixo da impressão, como tivemos a ocasião de ver. Fecha aspas. Então, Kardec faz todo um estudo, na época de Kardec, esses fenômenos, que raros são hoje, ocorreram porque ele tinha o objetivo de transformar tudo isso em estudo, fazia com muita seriedade, nós já sabemos disso, e isso para nos mostrar as potências que o espírito possui para comunicações. Então, tem o objetivo de constatar, Constatar dessa forma a interferência dos espíritos. E é um fenômeno que ocorre sob a influência de médiuns, entre aspas, dotados de uma aptidão especial. E a gente tem um relato de Leon Denis, no livro Depois da Morte, capítulo 20, 163, em que ele diz, abre aspas, o doutor Paul Gibier, servindo-se do médium Slade, estudou durante 33 sessões consecutivas, de modo bastante especial, o curioso fenômeno da escrita direta sobre a lousa. Em 2 dessas lousas, amarradas uma contra a outra e lacradas, obtiveram-se numerosas comunicações em diversas línguas. Muito interessante esse assunto. Quem quiser, então, pode procurar no livro Depois da Morte, como também na Revista Espírita de 1859, também há esse tema desenvolvido por Kardec. Vamos agora ao capítulo 15, médiuns escreventes ou psicógrafos. No item 178, Kardec já pontua que de todas as formas de comunicação, a escrita manual é a mais simples, cômoda e completa. Ele diz, todos os esforços devem ser feitos para o seu desenvolvimento,
porque ela permite estabelecer relações tão permanentes e regulares com os espíritos como as que mantemos entre nós. Tanto mais devemos usá-la, quanto é por ela que os espíritos revelam melhor a sua natureza e o grau de sua perfeição ou de sua inferioridade. Pela facilidade com que podem exprimir-se, dão-nos a conhecer os seus pensamentos íntimos e assim nos permitem apreciá-los e julgá-los em seu justo valor. Além disso, para o médium, essa faculdade é a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Essa é mesmo uma das mediunidades mais incríveis e as quais nos servem muito bem, né? Todos os livros psicografados, todas as mensagens que ficam, né? Porque palavras psicofônicas, por exemplo, vão ao vento, né? Se não forem gravadas e tal. Então, essa é das mediunidades mais importantes mesmo. E aí, ele vai estar falando sobre médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados e de pressentimentos. Então, na 179, ele fala sobre os médiuns mecânicos. E Kardec, ao longo das suas experiências e observações, na época das cestas, da mesa, da prancheta, ele começou a observar o quanto o espírito exerce ação direta sobre esses objetos, né? Na ocasião, exercia, né? Então, ele verificava a agitação da cesta com tamanha violência, ele conta que escapava das mãos do médium. Às vezes, essa cesta se dirigia para alcançar outras pessoas agressivamente e de outras vezes era um sentimento mais afetuoso, se aproximavam das pessoas de uma forma afetuosa, o que fez com que Kardec constatasse os tipos de espíritos que se comunicavam ali. Mais à frente um pouquinho, ele nos diz, abre aspas, o espírito pode, pois, exprimir diretamente o seu pensamento, seja pelo movimento de um objeto, a que a mão do médium serve apenas de apoio, seja pela sua ação sobre a própria mão do médium. Quando o espírito age diretamente sobre a mão do médium, dá-lhe uma impulsão completamente independente da vontade deste. Ela avança sem interrupção e contra a vontade do médium, enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, e para quando ele o disser. O que caracteriza o fenômeno nesta circunstância é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. A inconsciência absoluta, nesse caso, caracteriza o que chamamos de médiuns passivos ou mecânicos. Esta faculdade é tanto mais valiosa quanto não pode deixar a menor dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Então, resumindo, médiuns mecânicos são médiuns que são inconscientes. O espírito toma a mão do médium e ele mesmo não sabe o que está escrevendo. Médiuns intuitivos, item 180. A comunicação do pensamento do espírito pode dar-se também por meio do espírito do médium, ou melhor, da sua alma, desde que designamos por essa palavra o espírito quando encarnado. O espírito comunicante, nesse caso, não age sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma nem a guia, agindo sobre a alma com a qual se identifica. É então a alma do médium que, sob essa impulsão, dirige a mão e esta o lápis. Então Kardec continua dizendo mais à frente, abre aspas, o papel da alma não é absolutamente passivo. É ela que recebe o pensamento do espírito e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não se trate do seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo.
Mais à frente um pouquinho, Kardec diz: o papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como intérprete. Para transmitir o pensamento, ele precisa compreendê-lo, de certa maneira, assimilá-lo, a fim de traduzi-lo fielmente. Esse pensamento, portanto, não é dele. Nada mais faz do que passar através do seu cérebro. É exatamente esse o papel do médium intuitivo. Item 181 fala sobre os médiums semimecânicos. Kardec nos diz: no médium puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa das duas condições. Sente a mão impulsionada, sem que seja pela vontade, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. E bem nesse último trechinho desse parágrafo, Kardec deixa bem claro a diferença entre os três, dizendo que no mecânico, médium mecânico, que seria o primeiro, o pensamento aparece após a escrita, porque o médium não sabe nada do que vem ali, né? Só a mão que está mexendo ali. No segundo, que é o médium intuitivo, antes da escrita, porque ele vem, o pensamento passa pelo cérebro do médium e o médium vai colocando no papel. E no terceiro, as duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive, Kardec diz: estes últimos médiums são os mais numerosos. Muito interessante observarmos isso então. Então, muitas pessoas têm um impulso incontrolável e as ideias vêm para que sejam escritas ali. Então, os dois tipos em um só. Vamos ao item 182, médiuns inspirados. Aí Kardec nos diz: todos os que recebem, no seu estado normal ou de êxtase, comunicações mentais estranhas às suas ideias, sem serem como estas pré-concebidas, podem ser considerados médiuns inspirados. Trata-se de uma variedade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta é bem menos sensível, sendo mais difícil de distinguir no inspirado o pensamento próprio do que o pensamento que foi sugerido. O que caracteriza este último é, sobretudo, a espontaneidade. E ele continua dizendo: recebemos a inspiração dos espíritos que nos influencia para o bem ou para o mal, mas ela é principalmente a ajuda dos que desejam o nosso bem e cujos conselhos rejeitamos com muita frequência. Aplica-se a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Nesse sentido, pode-se dizer que todos são médiuns, pois não há quem não tenha os seus espíritos protetores, familiares, que tudo fazem para transmitir bons pensamentos aos seus protegidos. Se todos estivessem compenetrados dessa verdade, com mais frequência se recorreria à inspiração do anjo guardião, nos momentos em que não se sabe o que dizer ou o que fazer, que se invoque o Espírito protetor com fervor e confiança nos casos de necessidade, e mais assiduamente se admirará das ideias que surgirão como por encanto, seja para auxiliar numa decisão ou em alguma coisa a fazer. Se nenhuma ideia surgir imediatamente, é que se deve esperar. A prova de que se trata de ideia sugerida está precisamente em que ela, se fosse da pessoa, estaria sempre ao seu dispor, não havendo razão para que não se manifestasse à vontade. Vejam que incrível ensinamento de Kardec e quantas possibilidades nós temos.
Quem de nós, na nossa vida de provas e expiações, não se encontra muitas vezes confuso, sem saber o que fazer diante de determinada situação? Então, olha o recurso imediato ali de rogar ao Espírito protetor que Deus colocou para estar conosco desde o nascimento até o desencarne, nos favorecendo nessa inspiração diante das provas e expiações que temos para passar. Vejam a bondade de Deus e muitas vezes nos esquecemos disso. Olha como ele coloca que se invoque o Espírito protetor com fervor e confiança nos casos de necessidade e mais assiduamente se admirará das ideias que surgirão para auxiliar numa decisão ou em alguma coisa a fazer. Ainda diz, se nenhuma ideia surgir, é que deve esperar. Aqui está a receitinha e todos nós, vejam aqui que ele coloca, todos podemos receber essas inspirações. Para finalizarmos, item 184, médiuns de pressentimentos. Kardec nos diz: o pressentimento é uma vaga intuição de acontecimentos futuros. Certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode-se tratar de uma espécie de dupla vista que lhes permite ver as consequências do presente e o encadeamento natural dos acontecimentos. Mas muitas vezes também é o resultado das comunicações ocultas, e é, sobretudo nesse caso, que se podem chamar de médiuns de pressentimentos as pessoas assim dotadas, que constituem uma variedade dos médiuns inspirados. E aqui Herculano Pires faz uma nota que é o seguinte: note-se a explicação sucinta e clara do problema, tão discutido hoje no campo parapsicológico, da pré-cognição ou percepção do futuro. Trata-se de uma visão espiritual do encadeamento dos acontecimentos, ou dos fatos a partir do presente, que apesar disso não se processa fatalmente, pois a cadeia de fatos decorre sempre no plano humano das decisões do livre-arbítrio. Vejam que bacana que é, que gostoso que é estudar sobre as questões da mediunidade, dessas em geral aqui, das quais podemos sentir em nós, observar em nós essas capacidades, estando mais atentos, porque muitas vezes achamos que não temos mediunidade nenhuma, mas no momento em que começamos a estudar, a nos conhecer melhor, dar esse tempo, podemos perceber que temos mais sensibilidade do que imaginamos. Bom, ficamos por aqui hoje. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.